Manifesto a minha alegria em voltar a esta casa e desejo do meu coração é que a graça e que a paz de Cristo Jesus vos sejam multiplicadas nesta noite, que elas sejam abundantes sobre os vossos corações. Quando recebi o convite, o meu coração ardeu não somente em alegria, mas em expectativa, em poder rever pessoas que fizeram parte da minha trajetória no período que passei por aqui, mas que infelizmente foi interrompido por causas que estavam além das minhas próprias possibilidades de suportá-las. Mas eis que estou aqui mais uma vez e com a responsabilidade de vos trazer a mensagem do Senhor nesta data tão relevante para o MP da Igreja Presbiteriana de Irajá. Minha gratidão para com os membros da UMP, minha satisfação em estar com o reverendo Carlos Alberto, amigo de longa data, também minha alegria por rever dois pastores que há muito eu já não os via, o reverendo Evair e o reverendo Carlos Stutz. Também foi muito bom é muito bom estar com vocês nesta noite. Agradeço ao conselho da igreja por mais esta oportunidade. E o tema que nós estaremos considerando nesta noite é um tema de grande relevância. Confesso para vocês que passei dias meditando sobre a questão da glória de Cristo e muitas coisas se passaram pela minha mente. Eu até compartilhei com algumas pessoas porque ardia dentro do meu coração uma determinada porção bíblica que, dentro do meu ponto de vista, eu a considero uma das mais importantes revelações bíblicas. E não somente isso, irmãos, não somente pela questão da revelação bíblica, mas também pela questão da presença gloriosa de Deus na vida do seu filho. O texto que eu escolhi para compartilhar com vocês e nós assim meditarmos sobre a glória de Cristo, que é o tema desta noite, está no Santo Evangelho de Lucas, muito conhecida passagem por todos nós. E deixe-me explicar, antes de particularmente lermos o texto lucano. Na minha opinião, irmãos, depois de muito meditar e até considerar com outras pessoas, acho que este é o momento em que a glória de Deus se revela de uma maneira que podemos dizer estupenda. Uma glória que se revela até de uma maneira incompreensível. E digo mais ainda, a forma como a glória de Deus se revela parece desafiar a nossa fé e nos colocar dentro de um patamar onde somos verdadeiramente desafiados em termos de fé, em termos de confissão e em termos de olhar para o texto e tentar compreender a beleza da glória de Deus que está inserida em todo o contexto que nos é revelado pelo evangelista Lucas. Estamos fora do tempo, particularmente falando, porque o texto que eu vou estar destacando trata do nascimento de Jesus Cristo. Nós não estamos no tempo litúrgico do Natal, mas volto a repetir e a destacar, particularmente dentro de todas as Escrituras Sagradas, e olhando para os inúmeros eventos onde podemos ver claramente a revelação da glória de Deus, acredito que em Lucas capítulo 2, Deus se manifesta de uma forma inimaginável. Conversamos, não foi? Eu quero que você acompanhe a leitura. Lucas capítulo 2.
porção bíblica, naturalmente, ela é muito conhecida por todos nós, porque a porção fala do nascimento de Jesus Cristo. Nós vamos estar lendo do verso de número 8 ao verso de número 14. Farei a leitura, vou pedir que você se ponha de pé. Após a leitura, eu estarei fazendo a oração por iluminação, pedindo que o Espírito Santo nos dê discernimento para compreender de maneira bem clara tudo aquilo que nós estaremos tratando nesta noite. Eis, portanto, o que diz o evangelista Lucas. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Curve a sua cabeça, por favor. Grande Deus, o texto é muito claro, Senhor. E realmente, apesar da clareza, é desafiador. Parece nos colocar num patamar que transcende as nossas maiores expectativas em termos de fé. E é por isso, Senhor, que nós, nesta noite, somos necessitados da Tua luz, somos necessitados da presença do Teu Espírito, para que todas as coisas que aqui serão consideradas encontrem acolhida e, acima de tudo, compreensão em nossa mente e, consequentemente, em nosso coração. Que saiamos daqui, Senhor, com uma nova perspectiva de vida. Que saiamos daqui de alguma forma transformados pela glória do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Assim, Senhor, oramos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Quero primeiramente dizer para todos vocês que no Antigo Testamento, o termo glória, termo este que está exposto aqui no telão, este termo glória tem a sua fonte numa palavra extremamente importante. E esta palavra, quando destrinchada, digamos assim, esta palavra, quando dissecada de uma forma mais simples, vai nos falar muito sobre a questão da glória do nosso Pai Celestial. É uma palavra conhecida por todos nós, é a palavra dignidade. Nós costumamos dizer que Deus é digno de toda a glória, dizemos que Deus é digno de todo louvor, de toda adoração, mas é importante entendermos o significado desta palavra dignidade. Por quê? Porque ela é de um valor inestimável, para que tenhamos o privilégio de compreender a questão da glória de Deus.
E, consequentemente, quando entendemos a questão da glória de Deus, não faltará espaço para compreendermos também a glória de Cristo Jesus. Você me pergunta, pastor, o que significa, portanto, dignidade? Uma pessoa digna é uma pessoa honrada. Uma pessoa digna é uma pessoa merecedora de reverência. Uma pessoa digna é uma pessoa que merece o nosso respeito. Uma pessoa digna é uma pessoa que merece honra. Uma pessoa digna é uma pessoa que merece autoridade, nobreza. E todas essas características ou qualidades estão inseridas na questão de um Deus que se faz presente em Cristo Jesus e que a Bíblia declara ser digno. Digno de ser honrado, digno de ser valorizado, digno de ser reverenciado. Entretanto, irmãos, abro um espaço aqui, porque há algo muito mais importante quando dissecamos esta palavra digno ou dignidade. Dignidade tem um peso maior quando se trata de Deus, por quê? Quando eu digo que Deus é digno, eu estou atribuindo ao nome dele peso. Aqui está a questão. Estou dando a Deus o valor que lhe é devido. Valor este que lhe é merecedor. Por quê? Porque em Deus encontramos inúmeros atributos e inúmeras qualidades santas que pertencem ao seu caráter e dão a ele, portanto, peso. Você entende o que estou falando? Nós estamos, portanto, atribuindo peso a quem? Ao nome de Iavé, ao nome de Jeová. Como ele se apresenta a Moisés? Quando Moisés pergunta a ele, mas quem é você? Eu vou a Faraó obedecer a tua ordem, me reporto a Faraó e direi o que a Faraó? Quem está me mandando? E Deus diz para ele, diga, eu sou o que sou, te mandou. Se você preferir, eu serei o que serei. Já está apontando não para um tempo presente, mas para a questão da eternidade. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é Deus eterno. Antes dos montes serem formados, antes de todo o universo, de toda a terra ser formada, ele já era Deus de eternidade a eternidade. Ou seja, autoexistente. Existe em si mesmo. Por isso ele é merecedor de receber o quê? Peso, honra. É este o Deus que nós adoramos. Portanto, irmãos, atribuir peso ao nome de Iavé ou de Jeová é atribuir glória somente a Deus e ninguém mais na face do universo é digno de tal peso, de tal dignidade, de tal honra, de tal valor, de tal majestade. Glória a Iavé. Vocês querem ver o que a Bíblia tem para nos dizer sobre esta questão? Abra, por favor, Êxodo capítulo 3.
Eu quero que você leia comigo, do verso 13 ao verso de número 15. Você vai perceber nitidamente que por duas vezes, Deus se identifica a Moisés dizendo: eu sou. E ao dizer eu sou, ele também está dizendo: eu sou e eu serei para sempre. Você pode ler comigo do verso 13 ao verso 15, leiamos juntos em uma só voz. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, outros, e eles perguntarem: qual é o seu nome? Que lhe direi? Leiam. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos: o Senhor entenderam? Eu sou e continuarei sendo. Eu sou, eu serei. De geração em geração, de eternidade a eternidade, eu sou Deus. E duas vezes, se você olhar para a porção bíblica, você vai ver que Deus por duas vezes destaca a expressão eu sou. Portanto, irmãos, a expressão eu sou, ela engloba o quê? Passado, presente e futuro. E isso é lindo de ser entendido por nós. Porque fala do quê? Fala do próprio nome de Deus, Yahvé, Jeová, que significa imutável. Deus eterno e imutável. Ou seja, em si mesmo não há nenhuma sombra de mudança ou até mesmo de variação. Deus é o que é e o será para sempre, de eternidade a eternidade. Portanto, significado completo teologicamente falando do nome Yahvé, do nome Jeová, é a natureza imutável de Deus. E porque Ele é o que é, manifesta o que? A glória suprema no seu ser, que é o que nós estamos meditando. Existem muitos exemplos no Antigo Testamento que falam sobre a glória de Deus e nos são revelados particularmente nas Escrituras. Mas há um no Antigo Testamento que eu pesquisei com muita paciência e de repente descobri que nesse exato momento Deus se manifesta se utilizando de elementos da natureza. Ou seja, Deus manifesta a sua glória por meio daquilo que Ele mesmo criou, manifestando o seu poder e a obediência, portanto, da parte de tudo aquilo que Ele fez por meio do quê? Da sua palavra. Vocês lembram da caminhada do deserto? Sol causticante, não era, reverendo Casalberto? E o que Deus fez? Deus colocou sobre eles o quê? Uma nuvem. Vocês lembram? Um elemento natural. Nós todos os dias vemos nuvens no céu.
Mas aquela nuvem era diferente, porque aquela nuvem simbolizava a própria glória de Deus em meio ao seu povo, após mais de 400 anos de cativeiro. E a nuvem cobria todo o povo, dando a eles sombra em meio à caminhada, e a nuvem dizia exatamente o local onde eles deveriam o quê? Parar a caminhada. E quando paravam a caminhada, o que Deus fazia? Deus colocava, por parte do seu poder, uma outra manifestação. Qual era? Fogo. Para aquecer, porque as temperaturas no deserto são muito baixas, abaixo de zero. Então ele aquecia o seu povo. Vejam que coisa impressionante. Deus manifestava sua glória de duas formas distintas, através de uma nuvem e através de uma coluna de fogo. Mas entretanto, estou prosseguindo, no Monte Sinai, quando ele fala com Moisés, que eu vejo um dos momentos mais gloriosos da manifestação da glória de Deus no Antigo Testamento. Vocês conhecem a passagem. Deus simplesmente, mais uma vez, se utiliza dos elementos naturais. E agora, não mais uma nuvem e nem uma coluna de fogo. O que ele faz? Ele se utiliza de raios e trovões. Elementos da natureza, onde ele manifesta a sua glória. Você quer ver? Abra em Êxodo 19, verso 16. Êxodo 19, verso 16, vou pedir que você leia comigo. Vejam, irmãos, o peso da glória de Deus. Vamos ler? Ao amanhecer do terceiro dia, vocês. O que aconteceu com o povo? O povo se estremeceu, houve temor, reverência, houve louvor por parte do povo, quando eles testemunham a manifestação do poder de Deus em meio à sua glória. Está aqui, irmãos, diante dos nossos olhos. Ao amanhecer do terceiro dia, já no deserto, houve trovões e relâmpagos, e o povo estremece. Não é medo, é temor, é reverência. Inúmeras são as passagens no Antigo Testamento. E quando nós agora vamos para o Novo Testamento e olhamos para o Novo Testamento, vou repetir, não encontro em nenhuma outra passagem. Vejam bem, irmãos, esta é uma posição particular minha. E quando eu falo de posição particular, eu não posso dizer que ela seja uma posição absoluta. Não é isso. Estudei, pesquisei, orei, e Deus trouxe ao meu coração exatamente isso. Não encontrei em nenhuma outra passagem do Novo Testamento um momento tão especial que revelasse a glória de Deus, como
a porção bíblica que nós lemos do Evangelho de Lucas. Por quê? É uma forma exuberante e inimaginável percebermos uma coisa: a glória de Deus se transforma em palavra na pessoa de Cristo Jesus. Por isso, o evangelista João se refere a Jesus dizendo ser ele o Verbo de Deus. A porção bíblica escrita pelo evangelista Lucas nos revela, portanto, acredito eu, o momento mais glorioso da história de todo o universo. Por quê? Porque é nas planícies de uma pequena vila de nome Belém que Deus faz o quê? Deus manifesta numa manjedoura, Deus manifesta num recém-nascido, num bebê, a sua glória. Ali na manjedoura, você sabe o que é uma manjedoura? Uma tábua onde se colocava comida para as vacas. É ali naquela manjedoura, particularmente acredito eu, que Deus revela o maior momento da sua glória na pessoa do seu Filho, Cristo Jesus. O relato de Lucas bem serviria para uma grande história contada por Hollywood, hein, reverendo Casalberto? Imaginem os pastores numa noite muito tranquila, com os seus rebanhos, estavam a pastorear. E de repente, quando eles menos esperavam, o que acontece? Algo divinamente glorioso é testemunhado por eles, e eles são tomados de quê? De um grande pânico, porque não conseguem entender absolutamente nada. Tente imaginar, com a sua mente finita, o quadro que aqueles pastores deslumbraram diante dos seus olhos. A própria glória de Deus se revelando nos céus. E mais ainda, vem em forma de quê? De um anúncio que era esperado por todo o povo e já anunciado pelos profetas em todo o Antigo Testamento. Digamos assim, irmãos, era o próprio esplendor divino nas campinas da pequena vila de Belém. E em meio a este esplendor vem um mensageiro. Eu, sinceramente, fiquei pensando, e a minha mente, ela não conseguiu traduzir em pensamentos o que aqueles pastores foram capazes de deslumbrar. Pense sobre isso, meus irmãos. Vejam que coisa impressionante. E eles, ao olharem para aquilo tudo, ficam apavorados com tudo que eles estão testemunhando. E eis que este mensageiro os admoesta e diz para eles: não temais, não tenham medo. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, para toda a humanidade. É que hoje vos nasceu na cidade de Belém o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Este é o relato. Agora, se você me perguntar, tudo bem, pastor, mas há algo mais importante que possa ser revelado no anúncio angelical? Sim, uma palavra. A palavra é Salvador.
glória de Deus se manifesta numa manjedoura onde estava um recém-nascido. Irmãos, parem para pensar. O Deus criador de todo o universo, o Senhor dos exércitos, que nada mais é do que o próprio Senhor de todas as hostes celestiais, estava naquela manjedoura na forma de um recém-nascido. Era um bebê. Maria trocou fraldas? Será que ele defecava? Sentia fome, sede? Você que é mãe, já teve o seu bebê? Imagine a experiência, o próprio Deus nos braços de Maria sendo amamentado. Que coisa incrível! Isso não nos desafia? Não desafia a nossa fé e a nossa mente? O Senhor dos exércitos numa manjedoura. O Deus criador de cada partícula deste universo, seja ela visível ou invisível, estava lá. Viu, Big John? Ele estava lá. O próprio Senhor. E esta palavra Salvador, eu chamo a sua atenção para ela porque todos precisam de um Salvador. Todo ser humano precisa de um Salvador. Todos nós precisamos de alguém ou de algo que possa, de alguma forma, resolver os nossos problemas. Vejam o peso desta palavra. Precisamos de alguém que possa curar nossas enfermidades emocionais. Precisamos de alguém que possa curar as nossas enfermidades físicas. Precisamos de alguém que possa prestar seus ouvidos de maneira que tudo aquilo que jaz na intimidade do nosso coração lhe seja confiável. E aquilo que a Ele passamos, esperamos, que tudo que passamos não seja depois usado contra nós mesmos. Ou seja, é relação de confiança, de intimidade, de dar peso, de dar valor à glória do nosso Deus. Especificamente falando, se eu perguntasse para você, qual é a sua maior necessidade hoje? Eu digo, não precisa você me responder. A sua maior necessidade hoje é a necessidade de um Salvador. Porque sem este Salvador, você não estará livre no dia da ira de Deus. Por isso, irmãos, todos os seres humanos têm necessidade de um Salvador. E naquele recém-nascido, naquele bebê, estava o Salvador, o Messias esperado. E ele também é chamado de Cristo, o Senhor Supremo de tudo e de todas as coisas. Pastores atônitos diante daquele evento, o recém-nascido, aquele bebê, era, portanto, como eu já disse, o Messias esperado por Israel. E todo judeu conhecia muito bem a promessa de que um dia o Messias, o ungido de Yahvé, de Jeová, viria ao mundo para libertar todos os cativos. Viria ao mundo para consolar todos os que choram. Viria ao mundo para trazer vida abundante para todos aqueles que estão espiritualmente mortos. Aquele que haveria de trazer óleo de alegria ao invés de pranto. Há um cântico que fala sobre isso, do reverendo Josué Rodrigues, Carvalhos de Justiça, muito conhecido por todos nós. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, e a glória do Senhor no Cristo
naquele bebê haveria de prevalecer para todo sempre. É lindo demais. O recém-nascido em glória foi dado para mim de graça e foi oferecido de graça para você. Amor incondicional, sem nada exigir em troca, sem nada pedir. Agora imagine você, nosso Deus, Criador do universo, reduzido ao tamanho de um palmo, reverendo. Você consegue imaginar isso? Incompreensivelmente, Deus se faz homem, com o propósito de trazer o quê? Salvação. Livrar você e todos aqueles que nele creem do juízo final, da ira de Deus. Isto é salvação. É a responsabilidade da maior obra de um homem já vindo à face do nosso planeta. Histórias como essas são realmente histórias inacreditáveis. Antes de particularmente concluir, eu quero mostrar para você, mais uma vez, o valor da questão do peso. Voltando à dignidade, voltando ao nome de Yahvé, para que você entenda a ligação que existe entre a glória de Deus e a glória de Cristo Jesus. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1. Fique com ela aberta, por favor. Está aberto? Quero que você veja comigo. As primeiras linhas, João diz o quê? No princípio era o Verbo. Sabe o que o João está dizendo? Em outras palavras, João está dizendo, olha aqui, nós temos no princípio o quê? A certeza da eternidade do Verbo. Por quê? No começo, ou antes de todas as coisas serem criadas, o Verbo já existia. Ele já era Deus. Por isso João diz, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com quem? E ele conclui dizendo que o Verbo era quem? Na manjedoura estava quem? O Verbo de Deus, o próprio Deus. O tamanho da palma de uma mão. E ele continua. Ainda neste verso 1, ou melhor, no verso 2, que ele diz? Que este Verbo estava no princípio com Deus. Ou seja, dizendo que este Verbo tem personalidade. Por quê? Porque ele é o próprio Deus, e sendo o próprio Deus, ele é uma pessoa. E portanto, sendo uma pessoa, ele tem o quê? Personalidade. Você compreende? E podemos continuar. Quando ele diz que o Verbo era Deus, revelando que, e comprovando que lá na pequena vila de Belém, a glória do Senhor
se manifestava na pessoa do seu Filho, um recém-nascido, Cristo Jesus. A glória de Cristo. E mais ainda, lá estava o quê? A divindade de Deus em Cristo Jesus. Mas João continua. Quando ele diz algo fabuloso, no verso 3, primeira parte, leia comigo. Todas as coisas foram feitas por intermédio. O que isso significa? Que o Verbo estava participando do que, reverendo? Da criação. De tudo aquilo que é visível e invisível aos olhos humanos. Ele já estava presente. Mas ele continua, dizendo agora no verso 4, o que? Leia comigo. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Sabe o que nós estamos vendo aqui? Diante dos nossos olhos, vemos o que? Vemos o Verbo animando, ou seja, dando vida física para tudo o que existe neste planeta. Acabou? Não. E diz o que? Diz que este Verbo era a luz dos homens. Luz dos homens. O que a luz faz? Se apagarmos o templo e acendermos os interruptores, o que a luz vai fazer? Vai trazer o quê? O que ela traz? A luz vai trazer o quê? Vai revelar diante dos nossos olhos o templo, as janelas, os ventiladores, os bancos, as cores, os instrumentos, tudo que está aqui visível aos nossos olhos. Portanto, aqui está o quê? A palavra reveladora. Revelar significa o quê? Descortinar, tirar o véu. Ou seja, o homem cego, Deus vem e se revela. Ele passa a receber luz e enxergar a necessidade de um Salvador. E por fim, temos o quê? Temos a encarnação deste Verbo, que está comprovada lá no Evangelho. Diz o apóstolo João, desculpa, irmãos, no verso de número 4. Diz que este verbo se fez carne. Não está no verso número 4, irmãos. 14, me desculpe. Obrigado, reverendo. E o Verbo se fez carne. E o que aconteceu com o Verbo? Este Verbo habitou entre nós. Cheio de quê? Leiam. De verdade. E vimos o quê? A sua glória. Glória como a do unigênito do Pai. Eis, portanto, irmãos, a glória de Deus manifestada na manjedoura em Cristo Jesus. A criatura que estava na manjedoura em Belém não era outra senão o Verbo eterno de Deus manifestando a glória do Pai. Onde você encontra poder maior? Existe alguém na face do universo ou algo na face do universo que pode clarear e trazer luz à nossa mente de uma forma tão especial e até mesmo desafiar a nossa fé nesta noite, nos questionando e perguntando: crês tu nisto?
Você crê que aquele pequeno bebê era eu me manifestando em glória para que você seja salvo? Você precisa de um Salvador? Todos os seres humanos precisam. Neste momento na minha vida, vocês sabem o que eu mais preciso? De um Salvador. Vocês sabem por que eu preciso de um Salvador? Vocês estão vendo isso aqui? É o meu último exame. Quando o médico acabou de fazer o exame, médico, um dos principais do Instituto Nacional do Coração, de maneira muito simples disse para mim: você está com um pé na cova. Não precisa ser um especialista para entender o diagnóstico. A maioria de vocês sabem da minha história e das dificuldades que enfrentei. Metade de 2016 e a maior parte do ano de 2017 foram 2 bons anos, onde eu aprendi a conviver com uma doença que durante esse tempo me poupou. E eu pude fazer aquilo que mais gosto de fazer. Mas eis que repentinamente, agora há pouco tempo, eu havia retornado para o trabalho da aeronáutica, reassumi o trabalho de capelania. Era aniversário de Eunice Miranda. 90 anos de Eunice, nós preparamos uma bela festa. Eu havia acabado de almoçar e estava me dirigindo justamente para o quarto dela, quando senti uma forte dor no peito. E após esta dor, uma tonteira, enjoo, e a minha testa começou a aparecer pontos de suor, e eu gelado, a minha pressão começou a diminuir rapidamente. Eu acabei na enfermaria da casa. E o médico que estava de plantão me examinou e quando fez escuta peitoral, disse para mim: pastor, seus batimentos cardíacos estão completamente desordenados. O senhor precisa parar agora. Entrei no soro, tomei a medicação e a minha luta recomeçou. Tem 15 dias. Está aqui. A minha médica já viu. Sabe o que ela fez? Me afastou de todas as minhas atividades. E eu agora, mais uma vez, me encontro à mercê de quem? Do Salvador. Medicação, 70% mudou. Novos remédios, que ainda não consegui me ajustar muito bem a eles. Tenho procurado fazer repouso, que é a orientação médica. E uma coisa eu pedi a Deus. Eu falei: me permita ir a Irajá, nem que seja o meu último ato pastoral em termos de poder falar da tua glória e da tua grandeza. O que vai acontecer, eu sei de uma coisa. Eu sei que quando eu estava na barriga da minha mãe, e quando nenhum dos meus dias ainda existiam, o Senhor escreveu
no seu livro os meus dias, e cada um deles foram contados. E o médico disse para mim, não sei se foi em tom de deboche, ou até mesmo porque já estão acostumados a dar diagnósticos tão precisos, reverendo, e ao mesmo tempo que você encontra uma frieza tão grande, e você ali deitado, exposto naquela cama, tendo mais 5 médicos ao seu redor, numa junta médica, termina o exame e ele diz, você está com o pé na cova. E eu olhei para ele e respondi, você diz isso, mas a Bíblia diz que os meus dias estão contados nas mãos do Senhor. Eu perguntei para você, você precisa de um Salvador? Hoje eu preciso de um Salvador. Um Salvador que ainda me dê a possibilidade de ter saúde. Não precisa ser muita. E eu tenho dito, nem quero muito, Senhor. Pelo menos que Tu me dê a chance de poder fazer um pouquinho mais. E se Ele não der, bendito seja Deus. Eu queria chamar o reverendo Casalberto e eu quero que você ore por mim. Assim eu quero terminar nesta noite. Sabe por que eu quero que você ore por mim? Porque eu acredito com toda a força do meu coração que Deus vai ouvir a sua oração, que vai ouvir a oração do meu amigo e que Deus hoje pode fazer algo na minha vida e calar a boca desses médicos. Você crê? Eu creio. Porque se Ele foi capaz de fazer o que fez, se transformar naquele bebezinho e ir àquela manjedoura, por que Ele não pode simplesmente tocar no meu coração e restabelecer a minha saúde? Não quero muito. Só quero que Ele me dê condições de ainda poder fazer alguma coisa para Ele mesmo. E depois, se assim for necessário, que Ele me leve. Mas eu não aceito. Eu não estou com o pé na cova. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Reverendo, meu amigo,